Bom dia a todos, estamos começando mais um Reavivados pela sua palavra e hoje juntos vamos estudar aqui o capítulo 17 de Ezequiel. Então pegue sua Bíblia e vamos ler aqui um pouquinho e saber o que Deus tem para passar para a gente hoje. Nós estamos vendo aqui que nos capítulos passados Deus vem mostrando através de Ezequiel figuras de linguagem para trazer um contexto ali para o seu povo que estava se desviando dos seus caminhos. E agora, da mesma forma, a gente vai ver uma parábola, a parábola da águia e da videira. Então aqui vem contando a história de duas águias, sendo uma primeira, aqui no verso 3, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta pena e de várias cores, que veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro para uma terra de mercadores. E aí ele arrancou essa ponta e plantou na terra de negociantes ali. E o que aconteceu com essa ponta, né? Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia e os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produziu ramos e lançava os seus novos. Então aqui está falando de uma águia que pegou a ponta de um cedro e plantou numa terra de mercadores ali. E essa pontinha cresceu e virou uma videira, ali por causa que o lugar era muito frutífero. Depois ele fala de uma outra águia que apareceu, aqui ó, no verso 7, houve outra águia de grandes asas e de muitas penas, e eis que a videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio para que a regasse. E ela em boa terra, à borda de muitas águas estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Aí lá no 10 ele vem falando, mas ainda plantada prosperará, acaso tocando-lhe o vento oriental de todo não se secará, desde a cova do seu plantio se secará. Então a gente vem vendo aqui que Deus trouxe duas figuras de linguagem, duas águias, sendo que a primeira pega, planta, ela cresce e vem uma outra e essa videira joga as raízes ali para ela pegar também ela e tirar dali. E aí a gente vê aqui no verso 11 que teve um período de tempo, né? Que Deus vem falando, será que vocês não entenderam o que eu estou querendo passar, né? Aí ele fala assim, então para mim a palavra do Senhor dizendo, dize agora a casa rebelde, não sabeis o que significa essas coisas? Dize, eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou seu rei e os seus príncipes e os levou cativo consigo para a Babilônia. Tomou a estirpe real e fez aliança com ele, também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, e levou aos poderosos da terra. Então aqui que estava falando, quem é essa águia grande, né? Essa primeira que a gente falou, era Babilônia, né? Então aqui Babilônia quando vem ali, destrói Israel e leva ali Joaquim cativo, né? Através disso, eles colocam um outro governante, por isso que ele fala que pega o cedro e planta em outro lugar, um lugar muito bom ali para ele plantar, e era quem? Zedequias. Zedequias ali teve aquele poder dele ali, agora governante deles, mas ele, como era escravo ainda deles, ele não tinha total liberdade, mas ele prosperou ali por causa que ele estava ali sobre a tutela de Nabucodonosor. E o que acontece? Agora vem uma segunda águia, que era quem? O rei Ofra, o faraó Ofra, né? Ali do Egito, e através de um contrato ali que ele fez, uma aliança que ele fez com os egípcios, ele se rebelou ali contra Nabucodonosor. E essa é a segunda que tenta tirar. E Deus fala, isso vai dar certo? Não, você vai ser destruído. Por isso que ele vem falando aqui do vento oriental. Quando a gente vai vendo ali, ó, a destruição de Babilônia, na Bíblia fala muito de ventos que destroem, e esse aqui a gente está falando com relação à Babilônia, que ia ali destruir eles. Ia falar que os carros, os governantes ali, tudo que o Egito tinha não ia adiantar de nada para salvar Israel. Então isso se cumpriu e a gente vê que Deus falou assim, ó, no verso 19, portanto assim diz o Senhor teu Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou e a minha aliança que violou, isto farei recair sobre a sua cabeça. A gente vê aqui no papel o juramento feito a uma pessoa na época de Jesus, na época dos tempos antigos, era muito valioso. A gente vê lá em 2 Crônicas 36:13, Jeremias 27:12, quando Saul tinha feito um juramento com uma tribo e Davi teve ali que, quando Moisés,
tinha feito um juramento com uma tribo e Saul atacou essa tribo e depois Davi foi falar com eles e eles falaram: por que vocês destruíram a gente, sendo que a gente tinha feito um acordo, uma aliança na época de Moisés, né? Então a aliança naquela época era muito importante e aqui Zedequias tinha feito uma aliança, um aperto de mão com Nabucodonosor falando que ia seguir suas ordens e agora ele faz o quê? Ele não segue, quebra essa aliança e faz aliança agora com outro povo. E o que aconteceu, como falou aqui, ele ia morrer, né? Ele ia ser morto, né? Sim, junto dele, no meio de Babilônia, será morto. E ele foi morto lá em Babilônia, assim como Deus falou. Mas no final aqui, Deus traz um renovo, né? Para todos nós. E vamos ler junto 22, 23 e 24, que fala assim: assim diz o Senhor teu Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e plantarei do principal dos seus ramos, cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e será cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca, e eu, o Senhor, o disse e o fiz. Então aqui vem falando, né, na mesma figura de linguagem da palavra, que Deus agora ia pegar a ponta do cedro e ele mesmo ia plantar e ali ia nascer uma videira que ia o quê? Abençoar a todos os reinos, né? E nós sabemos aqui que vem falando do Messias, o nosso Jesus Cristo, que veio e aqui o próprio Jesus falou, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos, né? Então através dele todas as nações são abençoadas através do nosso Senhor que veio aqui e trouxe a sua mensagem e nos trouxe salvação, né? Então a gente vê a importância, dois pontos importantes aqui nesse estudo de hoje. A importância da aliança de Deus com o povo, tanto lá a gente vendo Zedequias fazendo aliança com Nabucodonosor, mas as alianças que Deus vem fazendo com o seu povo aqui através do Redentor que viria para a salvação e para abençoar o mundo inteiro. Então você pode ser confiante hoje por causa que essa promessa foi cumprida. O nosso Redentor veio e através da aliança que ele fez conosco, ele vai voltar para nos buscar. Então que isso fique na sua mente, independente de que reino passe, de que as coisas dêem erradas, a aliança de Deus com a sua vida é para sempre, até que ele venha e todos juntos possamos morar junto com eles. Vamos fazer oração? Querido Pai que estás nos altos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essas mensagens que passou para nós através da aliança da videira que é Jesus Cristo, que nós possamos ser os ramos e abençoar a todas as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Esteja conosco nesse dia, é o que eu lhe peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia a todos e até o próximo Reavivados pela sua palavra.